Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Vamos conversar um pouco hoje sobre relações métricas no triângulo retângulo, tá? A gente já tem ele aqui desenhado no GeoGebra e a gente está trazendo ele para facilitar um pouco o entendimento de vocês aí, ok? Então vamos lá. Com relação a esse triângulo aqui, nós temos na nossa tela um triângulo de 90 graus aqui, né? Que tá marcado, e os demais aqui, a soma dos demais dá mais 90 graus, tá? Então, nós temos aqui então um triângulo retângulo. A característica de qualquer triângulo retângulo é que ele tem um de seus ângulos de 90 graus, ok? E vamos dar nome aqui aos lados desse triângulo, né? Então, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, ok? Então, toda vez que vocês virem um ângulo de 90 graus, o lado que está de frente para ele é a hipotenusa. Os demais são chamados catetos, tá? Para nós não esquecermos, catetos, o que é cateto, né? A gente procurou aí no Wikipedia tal para ver o que significava cateto e a gente encontrou o seguinte: é aquele lado que cai sobre o ângulo reto, né? Então, e aí a gente fica bem fácil da gente entender. Então, qual é o lado, né, que cai sobre o ângulo reto? É esse aqui, o verde, né? Conseguem perceber? Ou seja, esse cateto aqui. Existe algum outro lado que cai sobre o ângulo de 90 graus? Tem sim, né? É esse outro cateto, esse vermelho que eu apontei aqui, correto? Então, isso aqui é praticamente a chave para a gente não mais nos confundirmos aí com relação aos lados, né? A gente percebe que os alunos têm grande dificuldade e mesmo nós já tivemos dificuldade aí em reconhecer catetos. Então, cateto o que que é? É aquele lado que cai sobre o ângulo de 90 graus, né? Então, aí fica fácil. Olha, qual está caindo? Esse cateto verde aqui. Qual o outro? Basta eu girar, né, para visualizar melhor, tá? Eu vou ver que é esse cateto vermelho que está apontado aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma altura aqui. Qual é a altura desse triângulo? Não a altura do cateto, mas uma altura relativa ao ângulo de 90 graus, tá? Bom, para isso ficar mais fácil, eu vou girar esse triângulo que a gente tem aqui, esse triângulo inicial, que a gente vai usar até o final da aula, né? A gente vai usar cópias dele, só que eu vou dar um giro aí, no sentido anti-horário, de mais ou menos 135 graus, tá certo? Então 90 mais 45, 135 graus. Então ele vai ficar assim, ok? Percebem? Tá? Só que ao invés de manter ele aqui girado, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou manter ele aqui na posição original e eu nós, né, construímos fases aqui para poder descrever esse triângulo, só que visto de uma outra posição. Isso facilita bastante a nossa leitura, tá? Então vamos lá. Fizemos uma cópia dele, tá? Que está aqui embaixo. É o mesmo triângulo, só que, como eu disse anteriormente, nós demos um giro no sentido anti-horário, né, de 135 graus. Confere? Percebem que é o mesmo? Ok? Dá para perceber, né? É exatamente o mesmo. Vamos construir outras cópias dele também, só para facilitar o nosso entendimento. Nós já reconhecemos os catetos e não esqueçamos que esse ângulo aqui é o de 90 graus que está aqui, tá? Então eu chamei esses lados aqui de A', B' e C', que é exatamente o correspondente a esses lados aqui, são os mesmos, tá? Continuando. Depois disso, o que eu faço? Eu vou traçar uma perpendicular relativa ao ponto A, ou seja, do ponto A até a base desse triângulo, né? Então, quando eu traço essa perpendicular, eu tenho a altura. Essa perpendicular também é chamada de mediatriz, tá? Então, esse segmento que vai de A até D é a altura. Está aqui um H exatamente para mostrar que é a altura. Então, os nomes que eu tenho agora, dos lados, né, que a gente começou falando anteriormente, né? Além desses lados, também tem altura, né? Então tem o lado A, o lado B e o lado C. O lado A, o que que é? É um cateto. Percebam que ele está caindo sobre o ângulo de 90. E o outro é o lado B, que também cai sobre o ângulo de 90 graus.
correto? E eu tenho aqui a altura H, certo? E a hipotenusa é o C. Ok? Tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos fazer mais umas construções aqui para a gente verificar, fazer umas relações. Percebam que inicialmente nós tínhamos um triângulo e agora nós passamos a ter três, correto? E o que tem de interessante nisso é que esses dois novos triângulos eles são proporcionais ao primeiro, ok? E nós vamos verificar isso aí fazendo uma comparação dos ângulos deles, tá? Se os ângulos desses novos triângulos forem exatamente iguais ao triângulo original, então eu posso dizer que eles são proporcionais. Vamos fazer isso agora? Então vamos lá. Vamos pegar uns triângulos auxiliares, ok? Então tem aqui um triângulo auxiliar e um outro triângulo auxiliar. Da onde foi gerado esses triângulos? Foi gerado a partir desse primeiro triângulo aqui, tá? Desse triângulo intermediário, que está entre o grande, né, o primeiro triângulo, e o menor triângulo. Então, esse é o azul, e aqui é o amarelo, que é o triângulo menor aqui, ok? E agora o que a gente vai fazer? Vamos verificar a proporcionalidade dele, né? A proporcionalidade dos seus lados. Se os ângulos deles são iguais, então eu posso afirmar para vocês que eles são congruentes, tá? Então, ótimo. Observe o seguinte, se eu olhar esse triângulo azul a partir desse ângulo laranja que eu desenhei aqui, aliás, eu vou fazer todas as construções a partir desse ângulo laranja, tá? Então, eu vou, né, dar sequência à nossa explicação falando em termos de cateto, e não, senão fica confuso, né? Se eu não der nome, aquele lado ali, mais o outro lado, então é por isso que nós damos nomes aos lados do triângulo retângulo. Então, falar o lado da frente, o lado do lado, fica com uma linguagem vulgar e termina complicando, tá? É uma questão de rigor matemático para facilitar a nossa vida, né? Senão a gente se perde. Então, a partir desse ângulo aqui, nós vamos fazer nossas observações. Nós vamos verificar o cateto oposto e o cateto adjacente e criar relações com a hipotenusa, tá? Então, vamos lá. Partindo desse triângulo intermediário, se eu olhar, ou melhor, do triângulo grande, percebam que esse ângulo laranja, ele pertence ao triângulo maior aqui, o triângulo triângulo CAB, correto? Então, olhando a partir desse ângulo, quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o lado A, correto? Observem, o lado A. Tá? O lado A sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado C, né? Não é isso? Lembra que a gente tirou? Então é o lado C, cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? E, aliás, desculpem pessoal, eu esqueci de dizer para vocês, né? De mostrar para vocês que de fato eles são proporcionais, tá? Só um instantinho. Então, voltando aqui, a gente verifica que esse ângulo laranja, ele bate exatamente com aquele ângulo que está ali no canto, tá? O ângulo C, ok? E a gente já tinha verificado aqui embaixo. Observem também que o ângulo azul, ele bate lá em cima com o ângulo que tá lá no ponto B, ok? E o ângulo de 90 está aqui. Agora, fazendo a comparação desse triângulo amarelo, vamos girar ele aqui, que vai ficar mais fácil para a gente verificar. Observem que esse ângulo laranja também confere com esse ângulo que está aqui no canto, ok? E o azul confere com esse. E o ângulo de 90, idem, tá? Eu desloquei um pouquinho aqui errado, mas eu acho que vocês conseguem perceber, tá? Agora está mais preciso, tá? A gente consegue ver com bastante clareza, ok? Perceberam que eles são proporcionais? Eles têm os ângulos exatamente iguais, tá? O ângulo azul bate com esse daqui, né? Confere com esse ângulo azul também confere, o laranja confere com esse daqui do canto, o laranja confere com esse daqui do canto, e eles têm em comum também o ângulo de 90 graus aqui nesse canto, ok? Tudo bem? Então, continuando. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer umas análises a partir dessa vista aqui, desse ângulo laranja. Eu vou pegar todos eles a partir da vista desse ângulo laranja, mas poderia ser também desse ângulo azul, da mesma coisa, tá? Então, vamos lá. A primeira relação que eu vou fazer é comparando o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, vamos lá. Observando no triângulo grande, né, que está aqui em verde, o cateto adjacente, quem que é? Não é o lado A?
né? O lado A que está aqui, ó, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Então eu vou escrever isso, certo? Eu vou escrever isso aqui embaixo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Deixa eu descer isso aqui, senão a gente vai perder um pouco aqui a nosso desenho, né? Então o GeoGebra também facilita isso, né? Diferente da lousa, tá? Então vamos lá. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então A sobre C. Agora no triângulo azul, quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o M. M sobre a hipotenusa, que é o A, que está aqui, ó. Ok? É o mesmo A, tem a mesma medida, né? Os segmentos são iguais, tá? Tem a mesma dimensão. E no triângulo amarelo, o cateto adjacente, quem que é? Vamos dar o giro aqui de novo, que a gente vai ficar mais fácil, né? Ok? O cateto adjacente é o N. E quem é a hipotenusa? Não é o B? Ok? Então fica N sobre B, ok? Cateto, ou perdão, H sobre B, desculpe, viu pessoal, perdão. Então seria o H que está aqui sobre a hipotenusa B, ok? Desculpem a falha, né? Então, continuando. A partir disso, eu escrevo a relação. Eu verifico que essas relações, eles são iguais, a proporcionalidade é igual, que a gente verificou, né? Se eles são proporcionais, então eu posso escrever essas igualdades aqui. Então, A está para C, assim como M está para A e H está para B. Dessa relação, eu concluo o seguinte, que se eu fizer o produto aqui A vezes A, eu vou ter que A vezes A dá A ao quadrado, e A ao quadrado é igual a M vezes C. Ok? Então essa é a primeira expressão que eu tiro daqui, ok? Continuando. Agora, primeiro eu partir do cateto adjacente. Agora eu vou verificar o cateto oposto. O cateto oposto no triângulo grande, quem que é? Não é o B? Eu vou já descrever aqui embaixo para facilitar um pouco a nossa vida. O cateto oposto, não é o B? Sobre a hipotenusa, vai dar B sobre C. No caso do triângulo azul ou amarelo, né, tanto faz, a ordem aqui não vai alterar em nada. Vamos fazer aqui do amarelo agora, fazendo a mesma pergunta, né? Quem é o cateto oposto? Não é o N? Né? E quem é a hipotenusa? Não é exatamente o B? Ok? Olha o B aqui, certo? Tudo bem? Percebem? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? E olhando no triângulo azul, o cateto oposto sobre a hipotenusa, quem que é? É o H sobre A, ok? Dessa relação, dessa igualdade, a gente conclui o seguinte, que aqui eu vou ter B vezes B, que vai dar B ao quadrado, que é igual a C vezes N, ou N vezes C, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Ora, então agora eu já tenho dois lados aí se relacionando. Eu tenho que A ao quadrado é igual a M vezes C e que B ao quadrado é igual a N vezes C. Está faltando só, no caso, o terceiro lado daquele triângulo inicial, que é o lado C. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos somar essas duas expressões que a gente tem aqui, tá? Essas duas igualdades aqui. Então, eu vou somar A ao quadrado mais B ao quadrado. Observem que quando eu somo A ao quadrado mais B ao quadrado, eu vou ter o seguinte. A ao quadrado não é exatamente M vezes C? Então, quando eu coloco A ao quadrado aqui, no outro lado da igualdade fica M vezes C. Quando eu somo com B ao quadrado, se eu somar o B ao quadrado, do outro lado da igualdade eu vou ter que somar também o valor que corresponde a B ao quadrado, que é N vezes C. Ok? Então, eu crio uma nova expressão a partir daquelas duas primeiras, tá? Então, eu vou chegar na seguinte conclusão, que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a M vezes C mais N vezes C, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou evidenciar o C, eu vou colocar o C em evidência, porque ele está tanto nessa primeira parcela quanto na segunda parcela dessa soma, e eu posso fazer isso que não vai alterar em absolutamente nada. Quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C vezes M mais N. E aqui está a grande sacada, ou como a gente costuma brincar, né, o pulo do gato.
M mais C, quanto vale M mais C? Se eu recuperar a informação inicial, observem que o M, que está aqui, ó, é a base desse triângulo azul, e eu encaixar ele aqui, mais o N, que é a base desse triângulo, eu vou ter que M mais N é exatamente o comprimento da hipotenusa do triângulo maior, correto? Ou seja, a gente chega à conclusão que o quadrado do lado A mais o quadrado do lado B é igual ao quadrado de C. Ou seja, quem A não é um cateto, o B não é outro cateto, e o C não é a hipotenusa, ou seja, o quadrado dos catetos, né? A soma do quadrado dos catetos, tá? Do cateto A e do cateto B é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Ou seja, se eu pegar e construir um quadrado aqui nesse triângulo, ok? Usando esse lado B, e fizer o mesmo para cada um dos lados, ou seja, no lado A eu construo um outro quadrado e aqui no lado C eu construísse um outro quadrado, quando eu somar a área do quadrado que tem lado B mais o quadrado que tem lado A soma dessas duas áreas dá exatamente igual ao quadrado que tem lado C, correto? E aí a gente tem essa expressão aí que vocês vão usar muito, tá? Essa relação que a gente tem aqui é também conhecida como o Teorema de Pitágoras, tá? E vai ajudar muito, resolve uma série de problemas, vocês vão fazer uso dele aí durante um bom tempo aí, né? E mesmo no dia a dia de vocês, ok? Então é isso, pessoal, é o que a gente queria mostrar para vocês, né? As relações métricas no triângulo retângulo que se utiliza tanto da geometria quanto da álgebra para resolver problemas, ok? Então é isso, pessoal, valeu, obrigado e até a próxima.